Continuando com o MA12, mais 4 questões. Questão 17. Prove a relação de Stiefel. A relação de Stiefel é fácil de lembrar pelo triângulo de Pascal. Somando dois elementos vizinhos, o resultado é o de baixo do vizinho da direita. Por exemplo, aqui, 4 mais 6 dá 10. Como é que a gente prova? Então, queremos provar isto. Então, vou desenvolver o lado esquerdo e chegar no lado direito. Ainda no triângulo Pascal, nós temos a relação da coluna. Então, pegando uma coluna qualquer, começando no número 1, somando, o resultado é o número da direita embaixo, na diagonal. Então, podemos provar por indução. Temos ainda a soma de uma linha. Temos ainda a relação da diagonal. E entre outras. Questão 18. De quantas maneiras distintas podemos escolher três números distintos do conjunto I40, definido assim? De modo que sua soma seja item A, um número ímpar, e item B, um múltiplo de 3. No item A, vamos particionar o conjunto dado em dois subconjuntos. O conjunto que eu chamei de A, da forma 2k-1, então são os números ímpares, 1, 3 e assim por diante. O último será o 39. E o B da forma 2k, os pares. Então começa no 2, termina no 40. Perceba que ambos os conjuntos têm 20 elementos. Há dois casos possíveis para a soma ímpar de três números. Os três ser ímpar, ou seja, os três pertencerem a A. Nesse caso, o número de escolha será binomial 20 sobre 3. Só um deles pertencer a A. Então, seria o binomial 20 sobre 1 vezes 20 sobre 2. Como são só esses dois casos, o resultado será a soma deles. Item B. Agora é conveniente particionar o conjunto dado em três subconjuntos. Então, os conjuntos A, B e C. O A começa no número 1, o B começa no número 2 e o C começa no número 3. Depois caminham de 3 em 3. Começando no 1, o último será o 40. Começando no 2, o último será 38. E começando no 3, o último será o 39. Há dois casos possíveis para a soma de três números ser múltiplo de 3. Os três serem do mesmo subconjunto. Nesse caso, então, ele pode estar no conjunto A, então eu tenho o binomial 14 sobre 3. Pode estar no B, 13 sobre 3, ou pode estar no C, 13 sobre 3. O segundo caso possível é um de cada subconjunto. Então, no A eu tenho 1, no B eu tenho 1, no C eu tenho 1. 14 sobre 1, 13 sobre 1, 13 sobre 1.
Somando os resultados de 1 e 2, nós temos o número de escolhas possíveis. Questão 19. Considere as progressões aritméticas AN e BM, conforme definido aqui. Determine todos os termos menores do que 1000 que aparecem em ambas as sequências. Então vamos entender primeiro. Sequência AN, né, que é a progressão aritmética AN, começa no 7 e vai de 12 em 12. IBM começa no 9 e vai de 35 em 35. Eu quero que a N seja igual a BM. Então vou igualar as duas expressões. E chegamos a esta expressão. Isso nós vamos estudar em MA14 com mais detalhes. É uma equação diofantina, mas aqui nós não vamos usar as ferramentas da resolução de equações diofantinas. Vamos resolver de forma bruta. Testando m igual a 1, 3 e assim por diante, a gente percebe de cara que o 3 dá certo. 35 vezes 3. Fazendo a continha, encontra n igual a 7. Bem, feito esse primeiro, não é difícil de perceber que o próximo vai ser 12 à frente para o m. E o n vai ser 35 à frente. Então, tem o 7 mais 35, 42, mais 35 e assim por diante. Então, temos aqui o padrão de uma sequência de pares ordenados. Logo, os números menores do que 1000 que aparecem em ambas sequências são. Então, vamos substituir o 3 ou 7. Eu vou fazer o A aqui, tanto faz, né? Começar no A ou no B. Comecei no A, então eu vou fazer o AN. Vou pegar o N aqui, então é 7. Fazendo a continha, deu 79. Próximo, 42. Fazendo a continha, dá 499. Ainda não alcançou 1000. O próximo, 77, substituindo, dá 919. Bem, o seguinte vai ultrapassar 1000. Então, este é o último. Então, são só 3 números. E nessa sequência, né, indo até 1000, coincide. Questão 20. Considere a sequência que aparece aqui, formada por duplos de números inteiros iguais, iniciando em 1, sendo cada número da dupla seguinte o sucessor do número da dupla anterior. Seja Fn a soma dos n primeiros termos da sequência acima. Calcule f de 23 e f de 50. Bem, vamos começar pelo f de 50. Como eu quero 50 números, e os números estão repetidos de 2 em 2, basta ir até o 25. Então, se eu for até o 25, eu tenho aqui 50 números. Então, eu tenho F50. Eu vou somar de 1 a 25 duas vezes. Então, vai ser, já tem fórmula pronta, né? 25 vezes 25 mais 1. Na conta, 650. O que acontece com o 23? Bem, até o 22 eu sei que eu tenho que ir até o 11. Quero 1 a mais? Então, vou somar mais um número, 12. Fazendo essa continha, dá 144. O item B, eu preciso de uma expressão genérica para Fn. Nós já vimos que ele depende da paridade. Então, se o n é par primeiro, vamos pensar nesse caso aqui. Eu somei de 1 a 25. Então, se for n, eu vou somar de 1 a metade de n. Somar 1 até a metade de n. Tem fórmula pronta.
Depois vou multiplicar por 2, então desaparece aqui sobre 2. Fazendo essa continha, melhorando aqui, vai dar n mais 2 sobre 4. Então isso quando o n for par. E se n for ímpar? Bem, pensando aqui no 23, eu fui até 11, que é metade de 23 menos 1. Então vou fazer n menos 1 sobre 2 e vou somar de 1 até ele. Então, somar é ele por ele mais 1. Como tem duas vezes, então desaparece o 2 que teria aqui embaixo. Mais o seguinte. Então, seria o n menos 1 sobre 2 mais 1, que dá n mais 1 sobre 2. Simplificando isso aqui, eu vou ter n mais 1 sobre 2 ao quadrado. Resolvido. Vamos conversar.